Um policial infiltrado entra em uma organização que rouba caminhões e faz racha na cidade, com a intenção de prendê-los, mas acaba se apaixonando pela irmã do líder. E agora, o que ele vai fazer? No momento, eu não sei, mas vocês podem se inscrever e deixar o like no canal, pois no Eu Resumo de hoje veremos o filme Velozes e Furiosos. O filme se inicia com um trabalhador de container dando informações de uma carga, e durante a noite, carros suspeitos aparecem para furtarem a carga do caminhão, e os criminosos são bem experientes e no fim tem a missão bem sucedida. No dia seguinte, vemos Brian O'Connor treinando em seu carro de corrida, mas o mesmo no treino o cara não tá se dando bem, pois perde o controle e quase bate o carro. Mais tarde, Brian vai até o estabelecimento dos Toretto. Lá ele pede para comer um sanduíche da Mia, no qual o homem acha o melhor que já provou na vida. Enquanto a Mia preparava o pedido, Brian olha fixamente para Dominic, o irmão mais velho de Mia. Em seguida, Brian é surpreendido por um som de 4 motores tunado, com tudo de bom e de melhor que um carro poderia ter, e eles estavam sendo dirigidos por um quarteto: Letty, Vince, Leon e Jess. Vince então percebe que Brian está no estabelecimento, e como ele tem uma quedinha por Mia, vai até Brian para dizer que ele nunca mais devia voltar, mas Brian deixa bem claro a Vince que não pretende obedecer o pedido do homem. Com isso, Vince vai para cima de Brian e uma luta se inicia, e após Mia pedir a Dominic, o homem finalmente decide separar a briga. Mas antes de fazer o pedido, ele também faz uma brincadeira perguntando o que Mia colocou no sanduíche, já que Brian, mesmo fisicamente mais fraco, estava dando um couro em Vince. Após separar a briga, Dom manda Brian nunca mais voltar. Voltando ao seu trabalho, Brian pede para que Henry coloque em seu carro alguns nozes, pois ele vai correr naquela noite. A noite então chega e vimos uma corrida sendo organizada. Brian aparece para participar. Chegando lá, conhece algumas pessoas, enquanto espera a Dominic para correr contra. E com a chegada do time Toretto, Dom então explica como a corrida vai funcionar naquela noite, e que valerá 2.000. Brian não tinha dinheiro, então aposta o seu carro, mas deixa bem claro que se ele ganhar, ele fica com a grana e será respeitado. Após Jesse checar o carro de Brian, Dom deixa ele participar da corrida. A plateia então usa seus carros para fechar as ruas e deixar os caminhos livres aos corredores. Com isso tudo feito, eles finalmente se preparam na linha de chegada. Na largada, Dom sai na frente. Brian sai de uma forma horrível, começando em último lugar. Na corrida, todos ficam surpresos com a velocidade de Dominic, e Brian, vendo que não estava conseguindo alcançar, decide usar o seu primeiro estágio do Newton. Com isso, ele pula de último para segundo lugar, e não satisfeito, ele usa o outro Newton. O carro, pelo visto, não aguenta tanta pressão de uma vez só e começa a se destruir e algumas peças a cair. Mesmo assim, ele passa de Dominic e por fim consegue ficar em primeiro, mas sua alegria dura pouco, já que Dom também começa a usar o seu Newton. Assim vence e passa de Brian, enquanto Brian fica em segundo lugar. No fim, Dom é aclamado por mais uma vitória. Ao chegar, Brian diz que quase venceu de Dom, mas Dominic diz que isso não importa, se foi por 1 milésimo ou 1 segundo. O que importa é vencer, e isso Brian não fez. Em seguida, eles são alertados que a polícia soube da corrida. Todos do local então fogem o mais rápido possível. Na fuga, acompanhamos Dom, que esconde o seu carro em um estacionamento e em seguida tenta fugir a pé, mas acaba sendo reconhecido por uma viatura. Dom então foge correndo, mas acaba recebendo uma ajuda inesperada de Brian, que aparece para salvá-lo no último momento. Sabemos que Brian não é tão bom na corrida quanto Dominic, mas como piloto de fuga, o cara dá aulas. Após despistar a polícia, Dom revela ter pesquisado sobre Brian e descobriu que ele já foi preso 2 anos por roubar carro. Dom também ia contar sobre ele, mas ambos são surpreendidos por Johnny e sua gangue de motoqueiro, no qual obriga a dupla dinâmica a segui-los. Johnny para os dois pelo fato de Dom estar em um território que não o pertence. Johnny repreende Dom por isso, e antes de ir embora, fuzila todo o carro até explodir, assim deixando a dupla tendo que seguir a pé. Na porta de sua casa, Dom convida Brian para ficar para a festa e tomar alguma cerveja. Na casa, Dom briga com geral e ainda protege Brian de Vince, já que Brian fez aquilo que a família dele deveria ter feito no momento da fuga. E antes de ir pro quarto brincar com Letty, sua namorada, Dom avisa que Brian está devendo a ele um carro. Depois, Brian é puxado por Mia para um lugar mais calmo para evitar confusão com Vince. Depois de uma breve conversa bem rápida, Mia leva Brian para casa. No dia seguinte, Brian é parado por uma viatura.
No fim, ele é levado até uma casa. Chegando lá, descobrimos que tudo não passou de uma encenação, pois na verdade, Brian é um policial disfarçado tentando ganhar a confiança de Dominique, para assim saber quem anda roubando os caminhões. Mas ele tem um grande problema, pois agora é uma corrida contra o tempo. Ele deve ser rápido para descobrir o verdadeiro culpado. Saindo da reunião, Brian pega um carro para entregar a Dom. No começo, Dom julga o livro pela capa, e não é à toa, pois o carro tava só a sucata. Mas Brian lhe mostra o motor do carro, que surpreende Dom de tão bom que era e acaba aceitando aquilo como pagamento. E por fim, Brian agora trabalha para Dom, que o convida para a corrida de guerra no deserto. Depois disso, Brian e Jesse planejam como o carro vai ficar. Depois da reforma, Brian percebe que Jesse é como o gênio da equipe, pois ele sabe tratar muito bem dos carros. Agora todos estão chegando em um churrasco em família. Mas Vince, ao ver que Brian foi convidado, não fica para o almoço. Durante o rango, Jesse faz uma oração agradecendo pelos carros potentes que toda a família tem. Segundos após a oração, Vince volta, pois a fome falou mais alto. Durante a noite, Brian convida Mia para um encontro. No começo, ela recusa, mas após Vince de novo encrencar com Brian, ela aceita como forma de irritar Vince. No outro dia, Brian investiga uma garagem após Hector ter comprado coisas mais cedo na loja de Henry, mas nessa, Brian é surpreendido e nocauteado por Vince, que o raptou e o mandou até Dominique. Dom quer saber por qual motivo Brian está invadindo garagens. Brian diz que só quer saber o que os seus rivais vão usar na corrida do deserto, pois o homem afirma que não pode perder mais nenhuma corrida. Vince não acredita e já está suspeitando que Brian seja um policial. Dom ainda tem suas dúvidas, então eles decidem unir o útil com o agradável. Então Vince, Brian e Dominique vão invadir a garagem de Johnny. Mas lá, eles não têm nem tempo de analisar tudo, pois Johnny chega com sua gangue. Nisso, o trio fica escondido entre os carros. Enquanto isso, Johnny tortura e humilha um mecânico chamado Ted, pois Johnny queria saber a localização de alguns motores. Após a poeira baixar e a galera do Johnny ter ido embora e conseguido a localização, o trio consegue fugir da garagem. Agora, novamente em uma reunião com os policiais, Brian diz que precisa de mais alguns dias para saber quem é o verdadeiro grupo que está assaltando caminhões, e ele está em dúvida entre a família Toredo e o grupo de motoqueiro de Johnny. Brian também briga com o policial após o mesmo falar coisas sensualizando Mia. Voltando para a oficina, Dom convida Brian para ver uma coisa, e era o grandioso e famoso Opala de Dominique, que o mesmo herdou do pai. Dom conta que seu pai era um corredor profissional, mas após um outro corredor bater em seu carro na disputa, ele não resistiu ao acidente. Por fim, Dom se vingou do corredor que fez aquilo com seu pai, mas como consequência foi expulso para sempre do circuito, não podendo correr profissionalmente. Após esse papo, ambos voltam para a oficina para terminarem o trabalho. Com a chegada da noite, Brian e Mia têm seu primeiro encontro. O homem pergunta como todos se conheceram. Mia simplifica tudo e diz que Dom tem algo que consegue atrair as pessoas para sua volta. Depois Mia convida Brian para andar de carro. Nisso vemos que Dom não é o único Toredo que sabe correr bem. Mais distante disso tudo, outro caminhão está prestes a ser assaltado. Horas depois, Brian recebe a ligação dos policiais dizendo que vão prender Johnny em sua casa. Brian então concorda, e ao desligar o telefone, vemos que ele estava tendo umas brincadeiras com Mia e parece que o homem conseguiu se dar bem naquela noite. Pela manhã, vemos um grupo de policiais junto a Brian se preparando para invadir a mansão de Johnny. E também, nesse mesmo tempo, vemos a família Toredo terminando o carro que ganhou de Brian. As prisões saem com um grande sucesso e Johnny é pego diante os olhos de sua família, que se envergonha ao saber o que o seu filho anda fazendo. Mas no fim de tudo foi em vão, já que não havia provas suficientes para manter Johnny detido. Com todo esse erro, Brian recebe um ultimato. Ele tem agora apenas 36 horas para descobrir quem é os assaltantes, ou ele está fora do caso. E por fim, o tenente de Brian diz que ele tem que escolher agora qual família ele quer, a corporação ou a família Toredo. Depois,
Brian e Dom vão finalmente para a corrida do deserto. No caminho, Brian faz uma corrida no sinal e ganha facilmente contra uma Ferrari. Então eles param em um restaurante para comerem. Lá, Brian inventa uma desculpa e diz querer ganhar dinheiro assim como Dom. Dominique então passa instruções a Brian e diz que se ele se dá bem na corrida, talvez Dom o ajude em relação ao dinheiro. Depois de tanta espera, finalmente Brian chega na corrida de guerra. A cena corta e vemos a corrida de Letty, na qual ela vence e ainda ganha 2.000 que apostou por fora. Depois é a vez de Jesse, que teve a brilhante ideia de apostar o carro assim como Brian fez antes. Mas para o seu azar, ele correria contra Johnny, que gastou mais de 100 mil reais em seu carro, ou seja, a derrota era inevitável. Mas ao perder, Jesse foge, pois não queria entregar o carro que na verdade era de seu pai. Johnny então vai até Dom para cobrar o carro, e nessa, Johnny acusa Toretto de ter o denunciado para a polícia. Dom então fica furioso e dá um sacode em Johnny, e afirma que nunca foi X9 na vida. Durante a noite, Dom sai com um grupo para assaltar um caminhão. Brian então sem saída acaba revelando tudo a Mia e pede ajuda dela para salvar Dom e os demais, pois com tantos roubos acontecendo, os caminhoneiros estão cada vez mais violentos e o grupo está em perigo. Com medo do pior, Mia aceita ajudar Brian. No caminho, Brian localiza Dom através do telefone. Enquanto isso, no grupo, Letty e Leon estão com o pé atrás, já que eles não têm Jesse dessa vez. Mas Dom está determinado e não pensa em parar. A hora então chega, eles fazem um preparativo de sempre, até que Dom percebe que o caminhoneiro está armado. Nessa, ele tenta avisar Vince, mas é tarde, pois Vince pula e quase é atingido. Dom tenta puxar Vince de volta para o carro, mas o homem está preso pelo próprio gancho, e com isso tudo, o caminhoneiro ainda atira em todos que aparecem em sua vista. Em seguida, o caminhoneiro freia com tudo. Vince então é jogado para o lado do caminhão e o gancho que o prendia agora enrolou em seu braço por completo. Dessa forma, era impossível para ele fugir sozinho e se soltar. E para ferrar de vez, Dom tem os seus pneus furados. E mano, esse caminhoneiro é profissional, pois ele também consegue capotar o carro de Letty. Leon então resgata sua amiga, e nisso vem ele, Brian, para ajudar o grupo. Já Brian chegou numa boa hora, já que o carro de Toretto parou de funcionar. Nisso Brian consegue ficar lado a lado com o caminhão. Então ele põe Mia para pilotar, enquanto ele pularia para salvar Vince. Com isso, finalmente os dois voltam para o carro e o caminhão parte em sua viagem, deixando todo o grupo para trás. Mas ainda tinha um problema. Vince só tem 10 minutos para uma ambulância chegar. Brian então quebra o seu disfarce e liga por ajuda, dando seu código de agente, para assim o socorro vir o mais rápido que puder. Após descobrir toda essa verdade, Dom vai embora. Por fim, Mia tem que fazer a sua escolha e logicamente fica ao lado de Toretto. E se você acha que acabou, achou errado, pois grande complicação ainda estava por vir, pois Dom ainda precisava ir atrás de Jesse para o salvá-lo de Johnny. Já Brian queria prender Tom para acabar com tudo isso de uma vez só, até que Jesse surge entre os dois pedindo desculpa a Toretto pelo que ele fez mais cedo. Mas todos são surpreendidos por Johnny, que passa de moto atirando em geral, mas infelizmente Jesse é o único atingido e se vai ali mesmo. Com isso, uma grande perseguição se inicia. Usando o Opala, Dom consegue derrubar o parceiro de Johnny da moto, assim sobrando só o próprio Johnny, que é pego e eliminado por Brian. Por fim, Brian e Dom têm sua última corrida no filme. No trajeto, um trem ia passar e nenhum dos dois queriam se render, então por um fio eles atravessam para o outro lado do trilho no último momento, mas ao se distrair, Dom bate em um caminhão e capota. Por fim, a polícia prestes a chegar, Brian entrega o seu carro ao Dom para ele fugir e assim resultando em seu fracasso na missão. E assim o filme acaba.